Muito bem. Um momento muito importante hoje no nosso bate-papo. Todo mundo sabe que o bate-papo sempre tem uma pauta, assuntos interessantes. Hoje é um bate-papo que, para mim, é ainda mais interessante porque fala da área que eu atuo, né? Que é a área do jornalismo. E, obviamente, sempre quando tem histórias boas para contar, a gente sabe que atrai muita gente interessada, principalmente quando essa história está viajando pelo mundo todo. Eu já vou dar um resuminho. Eu fiz uma postagem sobre o resumo do que é, mas antes de fazer o resuminho do que nós vamos falar hoje, e eu prometo que não terá spoiler, né? Mas eu quero apresentar minhas duas convidadas. A pauta hoje é um dos seriados, documentários, né? Porque tem temporada, está dizendo temporada, talvez tenha uma segunda, mas um documentário que teve 7 episódios. O nome original chama-se Killer Ratings e no Brasil, na Netflix, chamou-se Bandidos na TV. E quero apresentar aqui as duas convidadas que tiveram uma parte essencial nesse documentário. Quero apresentar a Hélida Tavares e a Paula Litaif, diretamente lá de Manaus, no Amazonas. Dá uma boa noite aqui. Daqui a pouco eu vou dar um resumo do que vai ser essa live maravilhosa. Hélida. Oi, Rick. Boa noite. Boa noite, Paula. Quanto tempo, Paula, que a gente não se encontra, né? Que a gente não se encontra. Mentira, gente. Falamos ontem. Isso, um prazer falar com você desse assunto que, inclusive, hoje a gente tem um grupo, né, do pessoal que trabalhou na produção e hoje estava rolando lá uma nostalgia, estavam mandando fotos, né? E foi coincidência, viu, Rick? O pessoal estava mandando fotos de bastidores nossos ali, da produção. Revi muita foto hoje que eles mandaram lá. Maravilha. Paula, prazer te receber aqui. Prazer, Rick. Prazer, Hélida. Mandar um abraço aí para os seguidores do Rick, que estamos conhecendo agora, Rick Santos, radialista Santos, não é isso? São Paulo. Um abraço para todo mundo aí. Muito bem. Eu já vou até adiantar, no Netflix, no ano passado, dentro daquele cardápio gigantérrimo que eles têm, foi colocado um documentário chamado Bandidos na TV, onde narra a trajetória de um apresentador de TV que, após esse sucesso de um programa policial na TV, acaba entrando numa carreira política e, no desenrolar dessa carreira política, uma série de informações começaram a rolar de que ele utilizaria algumas das exclusividades dele, do programa policial dele, alguns crimes que eram, inclusive, encomendados, né? Nós estamos falando de um personagem real, tudo é real, chamado Wallace Souza, apresentador, depois foi o deputado estadual mais votado lá, e a história dele é pública, né? Você pesquisar, mas aqui quem está acompanhando a gente, com certeza que não viu esses 7 episódios dessa, entre aspas, temporada, que pode ter uma segunda, eu não vou dar spoiler, eu vou falar mais da questão jornalística envolvida, e você vai se apaixonar tanto por essa história da confecção desse documentário, eu tenho certeza que você vai, depois que você ligar lá no seu Netflix, você vai ficar mais ainda apaixonado por esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho internacional. Equipe internacional, diretor que ganhou o Emmy, Daniel Bogado, então um cara premiadíssimo, né? Realmente a qualidade é muito boa. E nesse resuminho que eu estou contando para vocês, claro, você tem toda a trajetória do Wallace, tudo esse desenrolar aí, mas o documentário ele foi realmente a fundo, porque é uma história realmente que espanta um pouco, né? Porque você imagina que um programa, independentemente do conteúdo dele, policial ou não, até um tanto violento para o horário, fez uma catapulta, porque ele tinha sido candidato a vereador com uma votação pífia, depois ele virou o deputado estadual mais votado.
proporcionalmente, inclusive, o cara que teve proporcionalmente mais votado do Brasil, né? Ele tinha alguns problemas de saúde e ele faleceu em 2010. Né? Mas é importante destacar, a razão dessa live aqui, por quê? Porque esse documentário, ele teve uma grande preocupação de contar ângulos da história, né, sem fazer um julgamento. E o que é o ângulo dessa história? Então, você vê uma pessoa que teve uma trajetória política, de apresentador de TV política, depois teve uma série de denúncias e tal, e houve um processo, e a investigação foi conduzida por uma força-tarefa, juntamente com polícia. E dentro desse documentário, você vai ter o posicionamento da força-tarefa, né, os participantes da força-tarefa, os integrantes da família do Wallace e, claro, alguns personagens. Ih, acho que a internet dele bugou. Rick, eu acho que a internet, ela deu problema. O teu o som parou. Retomamos. Elas foram de arquivo, porque muitas delas, uma boa parte delas morreram, né? E obviamente que as pessoas que estavam nessa trajetória vivas foram entrevistadas. Feita essa introdução, sem spoiler, eu vou começar exatamente o nosso trabalho, o nosso bate-papo aí. Bom, Elida, vou começar com você. Talvez você e a Paula têm um papel crucial, por isso que eu queria ter as duas juntas. É um grande prazer ter as duas. Você tem um papel crucial que é o seguinte: uma história dessa tão rica em personagens e tão perigosa, porque envolveu crimes, possíveis milícias, né? Investigação de uma força-tarefa que tem algumas coisas que foram contestadas, né? Mas para que você possa dar a riqueza da maneira que foi feito esse documentário, a gente entende que era essencial ter a participação dessas pessoas. E como é uma pauta, como a gente diz no jornalismo, explosiva, né? Conseguir essas pessoas realmente foi uma missão muito difícil. Eu tenho certeza que você, a Paula como produtora, né, ela teve esse desafio. Ela vai... A Elida foi a produtora. Sim, a produtora, né? Isso. Então, nessa missão que ela teve como produtora, de conseguir os depoimentos das pessoas, né? A duração parece que da realização da filmagem, tudo em torno de 18 meses, né? Praticamente quase 1 ano e meio, né? Então... eu acho que o mais importante, a Elida vai poder responder melhor, não é, Elida? Sim. Então, Elida, nesse período longo aí, como é que foi você conseguir todos esses personagens para poder dar o testemunho deles? Olha, eu até conto ali no site que a gente criou na época, com a autorização do diretor, a gente criou o banditnatv.com, e eu conto um pouco desses bastidores que foi autorizado, né, falar. E a primeira vez que eu encontrei com o Daniel, ele me falou do documentário, que não era... Elida, eu não estou ouvindo, não sei se é problema... Oi. Agora está melhor. Agora melhorou. Eu estou um pouquinho longe. Com a primeira vez que ele me procurou, vou encostar um pouquinho mais, parece algo tão difícil de se concretizar, né? Ele começa a falar que ele está apurando sobre o caso. Eu ajudei ele, viu, Rick, assim, espontaneamente, enquanto era assessora ainda da Secretaria de Segurança, a conseguir diversos contatos. Fiquei com ele 1 hora, eu lembro lá na própria mesma Secretaria de Segurança, e falei para ele: olha, eu tenho vários contatos de pessoas, inclusive que estão aqui na Secretaria, pessoas que eu conheço, que estavam na época,
e que, como jornalista, né, porque eu e a Paula foi uma das jornalistas que atuou no caso, e na época eu era editora, então algumas matérias que iam para a cidade, que era minha editoria, eu tinha acesso também, editava. Então a gente era um caso que a gente estava ali no circuito de pessoas do nosso relacionamento, mas parecia algo bem distante, né? E quando eu saí, já estava saindo da secretaria, deixando a coordenação lá da assessoria, o Daniel me ligou de novo e eu falei para ele, olha, Daniel, não tem nem como eu te ajudar mais, porque eu estou saindo. E nem passava pela minha cabeça a possibilidade de trabalhar, né, na série. E ele falou, você está saindo? Então eu queria te fazer um convite. Foi aí que surgiu o convite, mas ninguém sabia exatamente o que a gente iria fazer, né? Eu, enquanto trabalhando na produção, sabe que produção de jornalismo você pode fazer de tudo, né? A gente não tem noção do que queria. Mas, ao longo do tempo, eu consegui entender. E realmente, pelo meu trabalho, pela minha carreira, tinha acesso a muitas pessoas que foram e atenderam ali a um pedido redundante, mas foi um pedido pessoal, algumas pessoas, né? Eu cito como exemplo aí o próprio Dr. Sérgio Fontes, que na época não era mais secretário de segurança, mas eu pedi para ele, né? Falei, Dr. Sérgio, contribua com o meu projeto, eu estou trabalhando nesse projeto. Então, foi ali mesmo atendendo a um pedido de uma ex-assessora e diversas pessoas que a gente convenceu a participar da série, mostrando a credibilidade. Lembrando, Rick, que naquela época ninguém sabia que era da Netflix, tá? Tá. Era um pouquinho mais difícil, né? Porque se for da Netflix, acho que era... Abre porta, né? Abriria mais portas, né? Então, a gente falava que era uma produção internacional, que o Daniel realmente era um diretor premiado, e não foi falado para a gente que era da Netflix. Né? Eu imagino que quando você falou que você estava saindo, ele deve ter adorado. Ele falou, pô, agora eu vou pegar ela só para mim, né? Foi mais ou menos isso, né? Eu conciliei o trabalho da série com as atividades que eu tenho na minha agência já, foi bem, né? Quando eles estavam aqui, me dedicava a levar as pessoas para a entrevista. Aprendi muito vendo o Daniel a entrevistar, participando da filmagem do set, a montagem do cenário. Então, realmente foi uma experiência bem legal. Nem todas as pessoas, tinha muito mais pessoas, viu, Rick, que estavam na lista para serem entrevistadas. Não foram as pessoas que a gente falou que toparam. Né? Tinha outras pessoas ali também, mas eu acho que todo mundo que participou da série estava ali no topo das pessoas mais importantes para montar esse grande quebra-cabeça. Legal. Paulo, acho que tem uma mensagem sua aí, tá vazando o som aí. Oi? Acho que você estava ouvindo uma mensagem, estava vazando o som. Mas, Elida, até antes de eu passar para a Paula, eu quero deixar aqui bem claro, deixar aqui bem claro aqui no começo, é que quando a gente vê um material desse, muito bem feito, como foi, normalmente as pessoas não entendem a construção. Acreditam que o diretor foi muito bem feito, bem editado, montado. E as pessoas não entendem nos bastidores o trabalho que dá você fazer isso. Principalmente você colocar pessoas que, numa pauta dessa explosiva, provavelmente não iam gostar de falar sobre o assunto, né? Então, assim, eu fiz questão de fazer essa visão jornalística dos bastidores do Bandidos na TV, do Killer Ratings, exatamente para mostrar a importância que não é só o trabalho do diretor, o editor, o cara da fotografia, mas principalmente quem cuida do conteúdo, né? Porque eu tenho certeza que a qualidade desse trabalho que é feita, sem todas essas pessoas dando os depoimentos e entrevistas, ia ficar um quebra-cabeça faltando peça, né? Eu já vou voltar com você, Elida, para a gente esmiuçar mais esse teu trabalho. Agora eu vou passar para a Paula. A Paula, no documentário, ela tem eu acho até que ela é praticamente se não é uma das atrizes principais, porque o principal é o Wallace, ela é a atriz coadjuvante. Por quê? Porque Olha,
a cronologia do negócio precisava de ter alguém que com credibilidade, ser um jornalista investigativa, e principalmente uma pessoa que desse a narrativa sem puxar para lado algum. Então, quando você vê que tem uns depoimentos que você fala assim, puxa, eu acho que o apresentador lá tem meio que um culpa no cartório. Vem a Paula e fala assim, bom, mas tudo bem, mas tem também esse lado aqui. Então, eu acho assim, que essa liga, ela é essencial. Se a gente tirar a Paula do documentário, né, ele joga a culpa um para o outro. Não teria esse ingrediente que teve de você falar assim, putz, eu vou ver mais, porque eu não sei qual lado realmente que está com maior verdade. Como é que foi esse negócio, Paulo? O seu convite e essa tua tarefa aí? Olha, eu não sei se eu devo agradecer ou dizer que ela é culpada, mas a Érica foi a responsável de eu ter participado do documentário, porque ela foi uma das pessoas que levantou as matérias, né? Levantou as matérias para que a produção do documentário pudesse ter acesso às informações. E entre as matérias que ela levantou estavam as minhas. Obviamente, ela fez apontamento de vários jornalistas aqui do Amazonas, jornalistas, inclusive, muito bons, e com muita credibilidade, com bastante experiência, Rick. Mas, infelizmente, nem todos puderam participar do documentário, seja porque tinha outros compromissos, seja por conta de algum receio, seja por desconhecer a equipe principal do documentário. E aí, dentro desse cenário, de jornalistas ali que também tiveram participação protagonista na cobertura desse caso aqui no Amazonas, dentro desse cenário, alguns jornalistas que puderam ir foram, mas nem todos foram, né? Eu lembro que a produção abriu leque para todo mundo, mas houve uns que disseram, não, eu estou com receio pela minha família. Obviamente que existe um medo, né? Porque você tem receio de que volte à tona todo aquele caso. Afinal de contas, testemunhas foram mortas durante os depoimentos. E, obviamente, que você fica com medo por você, eu fiquei muito mais com medo pela minha família. E eu te confesso que assim, foram 30 dias de conversa com a produção, com o diretor, até eu me sentir segura de participar. E dentro dessa lógica, eu falei com o diretor, falei com a produção, com a Hélida, e falei, olha, eu gostaria de falar apenas daquilo que eu cobri ou ajudei a equipe do jornal, na época o Jornal Diário do Amazonas, no qual eu trabalhei, inclusive a Hélida trabalhava comigo lá. Então, assim, eu gostaria de me prender àquilo que eu cobri. Mas o interessante, Rick, e as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, que daqui a pouco podem ver a série ou já viram, o interessante é que não houve, assim, um roteiro. Não houve. E todo mundo que participou, Rick, não tem como dizer que houve, porque não teria como provar que houve. Não houve roteiro. Tanto o Daniel como sua equipe, a Hélida, não, você vai falar daquilo que você presenciou, daquilo que você cobriu e daquilo que você escreveu ou ajudou a equipe a fazer. E dentro disso, eu lembro que eu pedi para o jornal para imprimir, para ter acesso às minhas matérias, porque já fazia o quê? Quase, vamos dizer assim, 8 anos que eu tinha feito as matérias. Havia muita coisa no Google, mas na época eu acredito que o Google não estava com toda essa força, foi o quê? 2008, 2009, não tinha ainda muita coisa na internet. Sim. Então, eu cobri o caso desde quando houve a polêmica na Assembleia Legislativa, quando o Moa, aí eu vou dar só o nome do personagem, né? Não vou dar spoiler, não. Quando uma das pessoas acusou o deputado, né? E veio essa informação na Assembleia Legislativa, e eu lembro que eu cobri a partir disso até o enterro. Então, houve aí um fechamento de ciclo, houve o início e o final de um ciclo, quando ele morre. Não que tenha acabado as investigações, porque elas continuaram, mas com quem estava vivo. Mas ele era a segunda força-tarefa, o líder.
Então, realmente, houve fechamento de ciclo e eu pude relatar, com base naquilo que eu fiz, trabalhei, acompanhei o caso em si. Mas só é importante, sabe, que isso houve até algumas controvérsias entre colegas, dizer que não só aquelas pessoas que estavam no documentário que viram, houve outras pessoas, só que nem todos puderam estar ali para falar um pouco do seu trabalho. Olha, eu tinha visto uma entrevista sua numa emissora de rádio e você falou que talvez um dos pontos positivos da sua participação, que ela ficou muito melhorada, é que não foi editado. Normalmente, quando você pega depoimentos, o diretor ou o próprio editor, que às vezes o diretor tem uma ligação muito forte com o editor, e eles editam. Então, o teu medo era esse. Então, eu penso assim que, no caso, quando a gente vê a narrativa, você, como eu falei, um papel super crucial na cronologia. Por quê? Porque como são muitos anos e são muitos episódios, às vezes às vezes você dá um contraponto muito importante. Por quê? Porque dependendo do episódio, você fala assim, bom, agora acho que vai acabar. Quando você faz a liga do contraponto, a gente percebe, putz, o negócio vai virar. Então, assim, e é importante que você, como jornalista, uma coisa é você colocar uma testemunha ou alguém que tem um lado. Ou você, como jornalista, você deu a confiabilidade, pelo menos na minha visão como telespectador, aqui eu não estou como... Eu estou fazendo os dois papéis, eu estou analisando como telespectador e também como jornalista. Deu o tom da imparcialidade, porque você estava colocando simplesmente a sua cobertura, né? E automaticamente, dentro dessa maneira, a gente percebeu que dentro dessa narrativa, além da cronologia, você coloca questões que nós nos perguntaríamos, né? Por exemplo, quando aparece, por exemplo, alguma prova, né? Algum documento que comprova a ligação nas histórias, você dá um ponto de vista, uma foto realmente comprometedora, mas aí já pula para outros depoimentos. Então, eu acho que essa parte realmente foi, como você falou, não teve roteiro. Se não teve roteiro, eu acho que a sorte do diretor é aquela história, tudo que é bem feito com carinho, com bastante dedicação, a sorte também ajuda, né? Porque ficou perfeito. A questão do roteiro, obviamente eles têm históricos de trabalho, as linhas. Hoje a gente vai gravar em tal lugar. Hoje, a questão do roteiro, eu me referi muito ao que a gente tinha que falar. Tanto que esse tipo de participação, Rick, ele não é pago, porque a gente não recebe para fazer qualquer documentário. Inclusive, eu acho que a Erika pode explicar isso melhor, eles têm uma lei lá na Inglaterra que ninguém pode receber por documentário, porque documentário é documentário, então você tem que falar aquilo, o que você viveu, o que você viu, sem receber nada em troca, aquilo é tua participação, né? É só verdade, né? O roteiro, pode dizer, agora não vai falar isso, agora você vai dizer isso aqui, a partir de agora você vai falar. Não, eles, olha, agora a gente vai gravar a parte que o Wallace foi preso, me diz como é que foi. Agora a gente vai falar um pouco sobre como foi a votação sobre a cassação dentro da Assembleia Legislativa. O que você viveu ali, qual foi o sentimento, como tudo aconteceu. Embora ele já tivesse feito a pesquisa dele, obviamente, particular. Então, o não ter roteiro, ele não dizer o que a gente tinha que falar. Ele queria que nós disséssemos o que nós vivemos, o que vimos, o que nós acompanhamos na época, entendeu? É interessante isso. Porque, obviamente, uma produção dessa magnitude, dessa dimensão, eles tinham lá um planejamento deles de produção, mas não era interferindo nas informações reais do caso, entendeu? Entendi. Ô, Elida, fala para mim... Estão me ouvindo? Estamos perfeito. Nossa, agora melhorou, agora... Você está com voz de piloto e fone de piloto.
Porque eu estava ouvindo muito longe, não estava ouvindo aqui no notebook, não... Ô, Hélida, me conta para nós aí, que óbvio que existe uma curiosidade, claro, a gente não está colocando spoiler, para quem não viu tem interesse, um documentário que fala sobre pauta policial, sobre tramas envolvendo mortes e tudo. Primeiro, se você não teve medo de participar, né? E segundo, quais foram as pessoas que você teve mais dificuldade? Você teve mais dificuldade pro lado da força-tarefa, do lado por exemplo, dos acusados? Os acusados. Como é que foi esse trabalho aí? Tá me ouvindo agora, Paula? Paula tá me ouvindo? A Paula não tá me ouvindo, Rick. Não? Não. Acho que ela desligou meu som. Tirou ela, Paula? Oi? Tá me ouvindo? Tá ouvindo a Hélida? Não estou ouvindo a Hélida. Eu já ia falar isso nesse exato momento. Como é que pode? Estou preocupada que eu não estou te ouvindo, Hélida. Então já sei, Paula. Eu vou te ligar. Aí tu vai me ouvir pelo WhatsApp. O único jeito. Sabe que eu acho que a Paula não tá te ouvindo? Sabe que eu acho que a Paula não tá te ouvindo? Por quê? Porque ela deve estar... Ela tá com... Como ela está transmitindo pelo celular, o alto-falante do celular é muito baixinho. Então como é que ela faz para ouvir? Ou só eu que não estou ouvindo? A gente está te ouvindo. Tá perfeito. É porque ela está transmitindo. Alguém tem que dar o retorno para a Paula para ela ouvir aí o que a gente estava falando. Paula, melhorou ou não? Eu acho que foi isso. Ela vai entrar Eu acho que ela está transmitindo. Você estava falando que você sentiu medo, né? Olha, no início eu não senti medo por 2 motivos. Porque eu trabalhei muito tempo nesse ambiente, né? De secretaria de segurança, de secretaria de polícia, e também sou casada com um oficial de polícia. Então eu tinha uma zona de conforto ali para mim, no início, né? No início. Mas durante começando a ler os processos, começando a ver detalhes de tudo. Voltou, Paula? Voltou, você me ligou, aí saí, né? Pô, quis te derrubar. Legal. Mas já tá tudo bem. Tá, mas agora tu tá me ouvindo, Paula? Agora eu estou. Tem que desligar. Então vamos que vamos. Interessante. É importante porque aqui a gente usa muito o Zoom, né? Então esse programa é novo, pelo menos para mim aqui. A gente usa mais o Zoom. Então, para eu ouvir você, eu tive que sair e voltar. Tá. A Maiane tem que mandar esse link para nossa editora, Maiane. Ela vai dizer: finalmente vocês se entenderam. Nossa editora de jornal na época. E Paula estava contando para ele que no início eu não tive medo. Eu acho que eu cheguei até a te falar, né? Eu acho que eu cheguei a te incentivar a não ter medo, né? Paula, não tem nada a ver, é uma série, não tem medo, não. Não é fácil falar isso, né? Ela conhecia. Você vai falar sobre o caso Wallace, onde morreram praticamente todas as testemunhas. Qualquer pessoa ficou, não, mas como é que é isso? É complicado. Eu falei para ele que eu não tive medo no início, porque eu estava ali, né? Estava acostumado com Secretaria de Segurança, né? Sou casada com oficial de polícia, então tinha uma zona de conforto ali grande. Mas no meio, comecei a ler os depoimentos, acessar com mais detalhes os inquéritos que a gente tinha que ler, né? Para acompanhar, alguns para fazer esse quebra-cabeça, aí eu comecei a sentir, eu tive esse sentimento assim, nossa, o que eu estou fazendo nessa série? Esse negócio de pessoas vivas, porque as pessoas que a gente procurava tinham medo, Rick, né? Eu não falei só eu não falei só com autoridades, né? A maior parte das pessoas que eu tive que levar para a série eram autoridades, mas eu, por exemplo, fiquei com a missão de encontrar a primeira equipe que prendeu o Moa. A primeira prisão do Moa, né? Eu fiquei com essa missão. Então você...
Isso. O MOA que denunciou o Wallace. Então, eu fui atrás de quem foi a primeira equipe que, pela primeira vez, prendeu. Então, assim, prendeu ele. Então, quando você começa a entrar e ter que, imagina, sozinha, né, reunir com pessoas, aí realmente bate um medo. Mas para Paula, para convencer a Paula, eu sempre falei que não tinha problema nenhum, né, Paula? Tava tudo certo. Podia ir. E a Paula, o Rick, foi... quando o Daniel me perguntou se eu conhecia, que a gente precisava encontrar jornalistas que tinham feito a cobertura na época, eu lembrei da Paula, né? Porque a gente trabalhou juntas, e lembrei também de 2 jornalistas que atuaram na época, e eu acho que a participação da Paula, o jeito que ela descreveu os fatos, o jeito que ela contou com detalhes, né, o jeito até polêmico da Paula falar as coisas, chamou muita atenção do diretor e sem ela imaginar, transformou ela, como você falou, né, coadjuvante da série ali. Uma grande... A gente brinca nos bastidores, né, Paula, que a Paula só não teve mais destaque que o Wallace, mas fora isso, ela... Não, você vê que eu sou... Eu dei o meu testemunho de telespectador, eu falo isso hoje, assim, tirou o Wallace, a principal é a Paula. Pô. O interessante é que é verdade o que ela falou. Inicialmente eu seria mais um depoimento, mais um jornalista que falaria sobre o assunto, mas como eu te expliquei, muitos ficaram com receio de dar a sua contribuição, aí a gente não pode julgar, assim, o motivo... Apenas falaram que não podiam estar sendo expostos. Aí o gringo falou assim para a Hélida, falou, então é o seguinte, já que os caras estão com medo, só tem a Paula, vai só tu mesmo do começo ao fim. Bota para quebrar. Põe ela para falar tudo e a gente vai jogar a cara dela e vai ser ela mesma. Pior que não, viu, Rick? Vou te dizer que outras pessoas falaram. Teve outras pessoas que eu acho que nem entraram na série, mas eles tiveram oportunidade de ter outros jornalistas, sim. Realmente a Paula, como eu sei que houve outras pessoas falando nessa finalidade jornalística, realmente o jeito que a Paula, inclusive ela, Rick, quando ela gravou a primeira vez, eu acompanhei ela lá no set, que foi lá mesmo no diário, deixei ela lá com o diretor para ela ficar à vontade, para ela falar, e depois ela me acusou que eu abandonei ela, deixei ela sozinha. Você me traz para gravar, vai embora e fico lá sozinha. Esse bate-papo aqui, nós vamos contar os bastidores, inclusive essas coisinhas assim, tipo, me deixou sozinha, me abandonou, esses detalhes, né? É o making off. Não, se põe no meu lugar. Ela me chamou, fez toda... Eu acho que ela deve ter feito algum treinamento na Europa para convencer a pessoa a falar de um documentário onde havia grande chance da pessoa ser morta futuramente, né? Porque, não, enfim, eu fiquei com receio. Aí ela chega lá, eu chego para gravar e eu realmente tinha muita dificuldade, tenho até hoje, falar em vídeo. Porque a minha vida toda foi trabalhando em jornalismo impresso. Agora, obviamente, com portal a gente adere a isso, mas eu tinha muita dificuldade de falar em vídeo. Quando eu vi a câmera, eu falei, meu Deus do céu, não vai sair nada. E ele falou assim, olha, eu não estou atrás de alguém técnico em TV, eu estou atrás de alguém que possa falar como um ser humano normal. E alguém que possa descrever uma história sem querer ser a estrela da história. Eu falei, mas eu nunca vi jornalista, na minha concepção, isso eu aprendi, aprender na nossa escola, o jornalista nunca tem que ser o protagonista. Ele tem que ser ali apenas a questão do reportador, que reporta a notícia. E o Daniel, o diretor Daniel Bogado, ele comentou isso. Paulo, estou mostrando porque tu não está fazendo a estrela, tu está falando da tua experiência. Só que, falando a respeito do primeiro dia de gravação, eu confesso que fiquei com receio, Rio. Imagina, eu estava do lado de um jornalista que foi premiado internacionalmente com o Oscar do jornalismo investigativo. Tinha também a maioria de fora do país, gente que trabalhou em CNN, BBC, a gente se sente, né? Querendo ou não, você fica ali com receio de estar falando alguma coisa errada ou não estar se portando na frente das câmeras. Mas o Daniel e a equipe do documentário,
eles foram muito humildes. É interessante, sabe, Henrique, como, embora fossem muito, muito inteligentes, bem viajados, acho que o Daniel deve falar, Hélida, uns 5 idiomas, 6 idiomas, inclusive ele fala português também. Sim, apesar de... Viajam o mundo, na verdade. Eles viajam o mundo, né? Inclusive, eu falei que ele estava... no início do ano, eu fui perguntar alguma coisa dele e ele disse que estavam fazendo documentário na África. Apesar de tudo isso, Nick, eles são muito humildes. Então, eu acho que o fato da equipe ser muito natural deixou a gente à vontade, porque era um assunto muito pesado de lembrar, entendeu? Muito pesado mesmo. Porque o caso em si é pesado. Muitas mortes envolvidas, muita gente chorando. A gente presenciou o desespero de mães. Enfim, porque, assim, quando havia a morte de uma testemunha, o repórter que estava cobrindo o caso, tinha que ir para o enterro, para o velório dessa testemunha. Imagina, a gente vê ali a família sofrendo, desesperada, e a gente teve que buscar isso na memória. Não foi fácil. E eles nos deixaram muita vontade, pela humildade, pelo profissionalismo. O Rick me perguntou se tinha alguém que deu mais trabalho de convencer, né? Ninguém aceitou de primeira, né? Nem mesmo a Paula. Ninguém aceitou. Tá, eu vou lá. Inclusive, nas conversas, para eu começar a falar com qualquer pessoa a respeito, eu marcava uma reunião, né? Falava, oi, tudo, quero falar com você pessoalmente. A pessoa até achava que era um problemão, né? E era, né? Quase. Então, começava, teve pessoas que eu me reuni 2, 3, 4 vezes. Eu não lembro, mas a Paula foi umas 3 reuniões que eu conversei pessoalmente com ela para fazer essa abordagem, explicar, passar a credibilidade, né? Então, teve algumas pessoas que só toparam falar com convencimento mesmo lá pela 4ª vez de reunião presencial. Até porque também não era uma coisa que era legal abordar pelo telefone. Então, teve gente que participou, né, que negou para mim, negou para o produtor, e no final, já de tudo, aceitou falar. Então, assim, a resistência inicial por conta do caso, né, os delegados da Força Tarefa que participaram, eles alguns, até hoje têm as rotinas modificadas. Então, para eles, na época do caso mesmo, eles andavam com escolta, porque sofreram atentados, porque as escutas telefônicas diziam que eles poderiam sofrer atentados. Então, eles passaram, imagina, quase 10 anos com essa ameaça, e depois que estava, entre aspas, né, esquecido ali o caso, reviver isso para eles também era muito difícil, para eles e para as famílias dele. Então, tinha um motivo para ter essa resistência, assim. Eu vou repetir até para quem às vezes possa estar ligado. Eu imagino, por isso que eu falo, é importante a gente colocar as pessoas que trabalharam na concepção desse seriado, porque, infelizmente, a gente que é de bastidores, muitas vezes o trabalho que vai no ar, que vai na tela, fica muito acreditado à qualidade só do diretor. Então, como eu falei para você, você pega um caso de uma pessoa que virou apresentador de TV, programa policial, depois ele tem um recorde de pico de audiência, se transforma no candidato a deputado estadual mais votado. Aí há uma denúncia dizendo que ele tem uma ligação com os crimes que foram exclusivos até de pico de audiência do programa dele. Um desenrolar de testemunhas, depoimentos contraditórios, mortes. Então, se a gente tirasse esses depoimentos, eu entendo que acho que a riqueza desse documentário, claro, a pesquisa, porque os videotapes das pessoas, inclusive, na cronologia que depois foram mortas, fazem muita diferença, mas com certeza esses testemunhos, essas entrevistas das pessoas que fizeram parte, com certeza foram a cereja do bolo. Então, eu estou fazendo questão de fazer essa live para mostrar que, apesar de ter um diretor inglês conceituadíssimo, o Oscar de documentário, que é um prêmio Emmy, e toda uma equipe, vocês relataram a humildade deles e tudo,
a gente tem que entender que vocês foram, assim, cruciais para esse grande resultado. E, claro, esse grande resultado, para quem está assistindo a gente, o Bandidos na TV, que em inglês é o Killer Ratings, talvez as pessoas não tenham a noção disso, é importante eu explicar. É um documentário de uma história brasileira, feita por uma equipe estrangeira, que foi para a Netflix para o mundo inteiro. Então, inclusive na Europa, no ranking lá, ficou em 6º lugar entre os documentários mais assistidos. Então, um resultado, é uma história que transcendeu o país. Até ia falar para vocês, nos últimos 15 minutos, 20 minutos da live, se sair spoiler, eu vou avisar, tudo bem, mas vocês já tiveram a curiosidade de trocar o áudio e ver vocês dubladas em outras línguas? Paula que tinha voz. Olha que interessante, eu nunca fiz isso. É muito engraçado. Fazer agora. Hoje isso. Cara, é muito engraçado. Porque são outros tradutores, né? Então, e às vezes... Mas você vê, é uma coisa interessantíssima, né? Um documentário internacional tem esse componente também diferente, né? Olha, teve gente que participou do documentário, eu não gostaria de citar nomes aqui, que inclusive hoje tem programas na Austrália, programas jornalísticos, pessoas que estiveram envolvidas lá na questão. Teve gente que soube aproveitar bem o momento, né? Eu sinceramente fiquei só com medo, um pouco de receio do que fossem pensar, embora eu tivesse a minha convicção e a certeza de que eu não busquei pender nem para um lado nem para o outro, você não sabe como que as pessoas vão te interpretar, porque essa questão da interpretação, do que se ouve e do que se entende, é muito subjetiva, é muito da pessoa, muito singular. Eu posso ter achado que eu fui imparcial, mas a pessoa pode ter entendido que eu não fui, entendeu? Assim, compreendido que não, ela pendeu mais para um lado, mais para o outro, mais para o governador da época, mais para o deputado que... Então, eu fiquei com muito receio de haver essa confusão. Mas, obviamente, que tiveram pessoas que falaram, eu achei que tu inocentou o Wallace. Eu falei, eu inocentei? Como se ele nem julgava quem foi? Eu achei que tu, em algum momento, deu a entender de que ele não era o bandido todo que falavam. Aí não foi isso que eu falei, mas a pessoa entendeu e interpretou daquela forma. Então, é muito complicado lidar com o que as pessoas pensam, entendeu? É muito complicado mesmo. Ô, Rick, você estava falando da equipe, né? Você estava falando da equipe, eu lembrei de 2 pessoas que eu andei muito próximas aqui da parte de jornalismo. Uma era a nossa assistente de produção, que era a Ana, uma jornalista, uma jovem jornalista, né? A Ana deve ter 20 e poucos anos, maravilhosa. Ela trabalhava muito, muito mesmo, porque ela fazia um trabalho de formiguinha, de ler detalhes de inquérito, de fazer um trabalho mesmo bem mais daquele trabalho de repórter, sabe? E ela falou com muitas pessoas vítimas da época, do todo caso, né? Ela fez um trabalho de pesquisa brilhante também, e a Vânia, que é uma outra jornalista também muito experiente, que as duas que a gente trabalhava no mesmo núcleo de pesquisa, e foram nós 3 que trabalhamos, né? Cada um na sua área ali, nesse núcleo aqui brasileiro de Manaus, né? E foi bem legal, viu? Cada um com a sua função, cada um tinha uma função muito específica, cada um tinha uma missão. E eu acho que foi isso aí que deu aí o sucesso, né? De todo o material que foi captado. O sucesso ainda continua, porque muita gente acaba descobrindo, claro, o cardápio da Netflix é gigantesco, mas muita gente acaba descobrindo e, obviamente, vai pesquisando, que nem eu, que fui lá o pentelho, lá fui atrás de vocês, para descobrir vocês. Aí acabei descobrindo uma ou outra reportagem, né? Uma entrevista de vocês 2 juntas, e com certeza, assim, agora eu falo como fã e como jornalista. Como fã do documentário, eu vi ele sozinho inteiro, depois eu revi com o meu irmão, porque eu fui nos detalhes realmente, e como jornalista, assim, bom, para você ter uma ideia, aqui na região da Baixada Santista, a rádio que eu trabalho,
ela pega em 12 cidades, mais de 2 milhões de pessoas, né? O programa que eu apresentava, que eu agora sou pré-candidato, eu tive que sair do ar, chama O Rebu. Então, você já tem ideia que eu faço um inimigo por dia, né? Nossa! Porque a gente desce a lenha. Projeto louco de vereador, crítica do poder público. Então, com certeza, a gente sabe como é que é lidar com essa coisa, a questão também investigativa, de uma certa maneira assim, porque muitas vezes o que sai publicado sai com filtro, a gente vai ver nas entrelinhas, não é bem aquilo que colocaram. Inclusive agora, tem uma pauta super quente. A prefeitura foi fazer quando os funcionários da Câmara de Santos iam voltar a trabalhar presencial, fizeram lá uma testagem de Covid-19. Deu mais de 40% de positivo. Aí eu falei assim, pô, mas espera aí, em lugar nenhum no Brasil deu isso, né? Aí foram ver que eram uns testes meio tabajara, né? Aí já tentaram dar uma aliviada, eu falei, não, nós temos que ir fundo nesses testes tabajara, porque pagaram milhões, e aí realmente estão verificando, a empresa parece que era uma empresa meio de fachada. Você já vê como é que isso aí, a gente, pelo Brasil inteiro, a gente sabe que o jornalista sofre com essa história, porque aí o vereador que te encontrava, às vezes num cafezinho aqui, já olha, vira a cara para você, isso é normal. Né? É perno jogo ali do agora, gosta e não gosta. Eu fiquei curiosa para saber qual foi a metodologia que vocês usaram para saber que os exames tinham sido fraudados, assim. Não, a porcentagem é a primeira coisa. A segunda coisa é quando saiu a notícia nos jornais, claro, as rádios, os veículos têm parcerias com grandes laboratórios. Inclusive, um dos maiores laboratórios aqui de Santos, o dono é meu amigo de infância. O primeiro cara que eu passei foi para ele. O tipo do teste que foi feito, ele falou, Rick, desculpa, mas esse teste aí é tabajara, esse teste não é confiável. Aí começou. O ex-secretário de Santos de Saúde também acabou comentando. Um ex-vereador que é médico, infectologista, também falou, esses testes não são confiáveis, e aí a coisa começou a se desenrolar. Então, você vê que é a rotina mesmo do jornalista. É claro que eu falo assim, a gente é penteiro quando eles dão razão, né? Quando eles não dão razão, quando eles fazem coisa boa, a gente elogia. Quando eles fazem... Aqui, ó, eu vou contar uma para vocês que foi um motivo até de sarro, né? Teve um vereador aqui em Santos, ele era suplente, assumiu, agora ele saiu, graças a Deus. Gente boa, encontro com ele direto, mas assim, o cara me propôs... boa, mas saiu. Porque agora ele era suplente, o outro voltou e ele teve que sair. Mas olha só o que ele propôs. Ele propôs, no calendário oficial da cidade, o dia do carregador da tocha olímpica. Eu acho que em todo o Brasil, o vereador, às vezes, ele fica limitado a fazer lei de datas comemorativas. Aqui não é muito diferente, não, em Manaus. Então, aí você vê, pô, você Rick, você que também é alinhado a essa questão política, você sabe que isso tem um objetivo, não é? Sim, claro. Existe por trás de tudo isso uma tentativa de conquistar o eleitorado referente àquela profissão, fazer um contexto eleitoral, mas que, de modo geral, não é uma política pública, não é algo que vai ser coletivo, é só para atender interesses, né, pessoais mesmo, infelizmente. Em todo o Brasil. Eu já dei um alívio para o pessoal que não viu, não dei spoiler. Então é o seguinte, você que está ligado na gente, né, ainda não viu Bandidos na TV, que conta a história, a trajetória real de um apresentador de TV que monta um programa policial um tanto violento, com imagens violentas, que ganhou, inclusive da Rede Globo, no local lá em Manaus, Amazonas, de audiência, e que acabou se tornando o deputado estadual mais votado, foi reeleito, e que, posteriormente, por causa de uma delação de um ex-policial, foi investigado por uma força-tarefa. O nome desse deputado chama-se Wallace Souza, ele faleceu não morto por algum problema, por uma questão de saúde, e essa história toda foi o tema do Bandidos na TV. Ele teve toda uma investigação numa força-tarefa, algumas testemunhas foram mortas ao longo do processo, ele seguiu os trâmites do processo lá
Assembleia de Manaus, lá ele foi cassado, e toda essa trajetória é contada com depoimentos que a produtora está aqui com a gente, a Hélida Tavares, e durante esses depoimentos, na condução desses seriados, estamos com a Paula Litaif, que deu os testemunhos da cronologia dessa história do Wallace Souza, os 7 episódios. Então, eu já dei um resumo para vocês. Você com certeza pode ir lá na Netflix. É claro que a gente vai falar uns spoilers aqui, mas também não atrapalha muito, porque como a história é pública, você tem que ver o documentário, porque o documentário vai no detalhe. A história pública você vai colocar no Google, no Wikipedia, e vai falar o que a gente vai conversar aqui. Então, não se prenda que os spoilers que a gente vai dar aqui não vai ter problema para você ver. Mas eu queria, para a gente, nessa parte final nossa, até para não tomar mais o tempo de vocês, ir a fundo de algumas questões. Por exemplo, até para quem está ligado, entender, eu vou fazer a cronologia da live. A gente tem aí no documentário o lado da Força Tarefa, que investigou e juntou o Ministério Público com a Polícia Civil, né? E teve o lado da família, do testemunho da família do Wallace Souza, e teve algumas pessoas que estavam ligadas a grupos. Claro, imagens de arquivo, porque essas pessoas, ao longo da época do documentário, foram mortas, relatos de reportagens desses testemunhos dessas pessoas que foram presas, repórteres. Aí eu pergunto para vocês duas, né? Diante desse cenário todo, Hélida e Paula, por exemplo, quando você falou, né, Paulo, aqui, ele falou assim, agora me fala disso, que você gravou em separado. Como você tinha feito a cobertura no jornal lá, você mesmo, como é que você via a história? Agora não vamos falar da jornalista, né? Vamos falar da pessoa e, obviamente, quando você vai fazer um trabalho de reportagem, você pode colocar o seu pessoal. Mas, assim, quando você viu os depoimentos da família, tanto do Wallace, depois da família do Wallace, e também o que as pessoas da Força Tarefa falavam, qual era o teu entendimento? Você tinha uma tendência a achar que dentro daquela ordem que estava acontecendo as coisas, estava tendo o processo estava rolando normal, a Força-Tarefa estava fazendo os procedimentos certos, os processos estavam no curso certo. Como é que é a tua leitura? E a Hélida já aproveita e emenda no negócio. O Divanilson lá e o outro lá, o Tomás, eles foram difíceis de participar, né? Porque eles também são os protagonistas do lado da Força-Tarefa, são os que mais aparecem. Teve dificuldade com eles ou como é que foi isso aí? Fala, Paula. Não, eu fiquei na dúvida se quando você fala em depoimentos dos familiares do Wallace e os membros da Força Tarefa, eram depoimentos dados à Netflix, à produção do documentário, ou os depoimentos que na época eu cobri o caso? Na época que você cobriu o caso. Ah, tá, porque durante a produção a gente não teve acesso a nada. Você não teve acesso, exatamente. Falava. Muito bem. Sobre essa questão de depoimentos, eram bem complexos, porque todo dia tinha um novo depoimento de alguém vazado, o que é errado, em tese, né? Não podia, porque eu lembro que parte do processo, não a maioria, ele estava em segredo de justiça, até para proteger as vítimas. E hoje, já no jornalismo mais amadurecido, muita coisa eu não faria, entendeu, Rick? Eu gostaria até... Muita coisa assim eu não faria, por mais que o outro colega fizesse. Por exemplo, muito depoimento vazado de testemunhas que... Vazado, não sei por quem, se foi pela Força-Tarefa, muitas vezes chegavam a nós. Foram de pessoas que depois foram assassinadas, entende? E é complicado isso, porque o jornalista, ele é colocado em xeque naquele momento, porque você quer reportar a informação.
E a tua gana é essa, é aquilo que te move. Eu acho que o jornalismo é uma das poucas profissões que você faz, não é por dinheiro. Não é por dinheiro. Principalmente quem é repórter de veículo de comunicação, você faz porque você gosta, fato. Né? E ali eu estava fazendo porque eu achava importante que se houvesse a informação noticiada, estava começando, e aquela gana toda. E até hoje eu tenho uma certa gana, muita gana, aliás, de dar exclusividade, só que hoje eu avalio. Isso vai colocar em risco a vida de quem? Vale a pena eu publicar isso sabendo que amanhã, ou depois de amanhã, essa pessoa pode ser perseguida? Entendeu? Exatamente. Tu vê que a minha pergunta já foi exatamente porque o meu ponto de vista de jornalista era esse mesmo, porque você fala assim, poxa, peraí, isso aqui vazou, não deveria ser, aí eu vou dar um furo, mas esse furo vai causar consequência até na... Sim, só que o repórter, ele tem a obrigação, pensando, hoje eu penso assim, o repórter, ele tem a obrigação de levar tudo para a redação. Olha, eu tenho isso aqui. Aí nós temos os superiores, que é o editor, o diretor e o dono. Não estou dizendo aqui, por favor, que eu estou culpando os meus superiores, porque, pelo contrário, eles me ajudaram muito. Só que, naquele momento, ninguém estava calculando muito isso. Até porque essas testemunhas, em tese, elas tinham proteção do Ministério Público. Agora, eu não sei se, na época, essa proteção não foi suficiente, ou se elas burlaram algumas regras do Ministério Público, porque tem aquele programa Provita, né, que é a proteção, a testemunha e tal. Eles têm que seguir umas regras. Eu não sei se eles não seguiram essas regras, e aqui eu não estou culpando o MP, o Ministério Público, ou a coitada da vítima que foi assassinada por ter dado depoimento. Não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, à medida que os depoimentos de testemunha iam vazando, iam sendo noticiados, muitas iam morrendo. Fato. Isso aqui ninguém vai me questionar que não ocorreu. Ocorreu. Ou o processo de captação da informação, muitas vezes a gente não citava o nome da testemunha, tá, Rick? Mas quem estava envolvido no grupo criminoso sabia, poxa, se foi noticiado isso, é porque fulano falou. Eles sabiam no meio deles. Tinha isso também. Paula, e também, assim, eram testemunhas que também estavam envolvidas, eram suspeitas, né, de participar de... Algumas, né, que morreram, eram testemunhas que estavam suspeitas de estar participando ali do que a polícia chamou de grupo criminoso, né? Era um grupo muito grande, muito extenso. Então, eram testemunhas do processo, mas que estavam envolvidas de alguma forma, segundo a própria polícia. E a gente tinha aquilo na mão. Não que a gente queria que eles morressem, não é isso. É porque, do jeito que a Paula falou, parecia que... Eu acho que algumas, Paula... Ninguém queria. Mas, muitas vezes, só para eu tentar aqui me retratar, não sei se... Porque, obviamente, vão ter familiares de vítimas que podem depois buscar essa live. Não, ninguém queria. E, obviamente, você vai querer que um ser humano, né, vítima do seu trabalho? Não. Mas, assim, vem aquela questão jornalística. Se eu não der, fulano não vai dar. Tu entende? Se não for eu, alguém... E você fica naquela crise. Eu fiquei nessa crise existencial. Falei, pô, se a gente dá essa informação, por mais que não se dê o nome da testemunha, os caras que estão no grupo vão saber que foi essa testemunha que deu... Mas aí a gente conversava com o chefe, mas se a gente não der, o outro vai dar. Entende? Os jornalistas... Eu acho que são conflitos assim. Hoje, viu, Rick? Hoje eu não atuo mais nesse mundo jornalístico, né? Eu tenho uma agência de publicidade, então o meu mundo é muito mais de publicidade do que... Aliás, é 100% de publicidade do que de jornalismo. Eu tenho certeza que isso aí foi coisa do seu marido falar, minha querida, depois desse comentário, sai disso, porque senão... Não, foi muito... Eu continuei. A Paula continua com a agência de notícia.
Mas, assim, a gente está comentando isso, mas, assim, são percalços, são coisas naturais da profissão, né? A gente, enquanto jornalista, enquanto repórter... É que a Elida é mais simples, foi mais prática que eu fico. Aí eu não durmo. Eu falei, é o signo, Paula, é o signo. É o signo mais dramático. Eu sempre tento ponderar sobre o contexto, o cenário. Não, mas são... É complicado. Mas, assim, são coisas... na hora, a gente tinha que ser prático mesmo. Tinha que ser cartesiano, porque era notícia acima de notícia. Não tinha como... Entendeu? A Paula, Rick, a Paula foi a repórter da matéria que mais foi a matéria mais escandalosa da época. Foi quando realmente, tipo, deu um boom, e essa matéria está no documentário. É a matéria que depois do... E é público também. O Wallace Negar, que conhecia o Moa, né, que o denunciou. Apareceu a foto. Apareceu a foto. A Paula escreveu essa matéria e eu lembro pouco, viu, Paula? Mas eu lembro que quando a gente viu a foto, todo mundo, que isso? E falamos coisas que não podem ser faladas aqui, né? Mas, assim, realmente aquela matéria lá deu aquele boom, no caso. E a Paula, ela escreveu essa matéria, né? Acho que era, na época, o fonte era o secretário de segurança da época, que praticamente foi o desenrolar de toda a confusão na época, acho que foi aquela foto, não foi, Paula? Porque eu até estava falando para... Eu preciso registrar aqui uma situação. A gente teve acesso com o jornal impresso, porque o único portal do Amazonas da época não eram 2, mas o que estava mais com visualizações era o portal da Holanda. Ele foi o primeiro a dar como um portal, que na época era um blog. Aí nós demos depois dele. Mas o que nós fizemos foi contextualizar. Foi falar com o secretário de segurança, eu fui à casa do Wallace, com a foto na mão. Eu lembro muito bem disso, que eu fui à casa dele, ele não quis me atender. Falei com a irmã dele, falei, olha, agora a gente já tem a foto. E naquela época não era mandar WhatsApp, não. Eu fui atrás dele. Porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha, né? Eu bati na casa dele, segurança me atendeu, eu falei, olha, eu tô aqui com a foto. Ele não quer me atender, então eu preciso que ele fale alguma coisa sobre isso. E eles não quiseram falar. A matéria saiu sem a fala dele. Ele falou no dia seguinte na Assembleia Legislativa. Aí tá no documentário. No documentário, assim, a gente estava comentando, mas assim, eu estava dizendo, hoje eu não trabalho mais nessa área de jornalismo. Acho que um dos únicos projetos que a minha agência atende é o da Paula, que é bem de jornalismo, e a gente mescla publicidade e jornalismo na mídia social. Mas são percalços, eu acho que todo repórter que está nessa atividade, ou que já atuou, ele vai passar por dilemas. Eu acho que existem ali pessoas que, inclusive, estão ali mais velhas do que nós para orientar, e existem critérios a sejam avaliados, e ninguém imagina que uma matéria, né, que tem ali um inquérito policial, ninguém pensa de maneira nenhuma que aquilo lá vai causar dano a ninguém. Então, realmente são percalços, né, que acontecem na profissão. E a profissão de jornalista não é à toa, né, que é uma das que mais causa estresse nos seres humanos, né? A profissão mais estressante é uma das, porque realmente ela coloca as pessoas no limite de cobertura de assuntos, de fatos que você imagina. Quem são as pessoas normais que estão numa cena de crime? Jornalista, né? Um cara assassinado lá, eu fui repórter de cidade, eu cheguei a matar alguém, você vai lá cobrir, né? Que coisa mais anormal do mundo. Então, faz parte mesmo da profissão. Acho que tudo que a Paula viveu era o que era para ser vivido naquela época, daquele jeito, né? Não foi a única que divulgou, todos os jornais da época deram ampla cobertura. Acredito que as matérias dela e a matéria do jornal que a gente trabalhava tinham grandes diferenciais, porque naquela época a gente batalhava pela manchete, pelo furo, né, Paula? Havia uma equipe, tá? Era a Elida, tinha a editora Ana Paula Leocádio, o diretor Sérgio Barco, havia aí pelo menos 5 repórteres envolvidos no caso, porque a gente vivia aquilo, né? 24 horas do dia. Não tinha então, era isso que eu ia comentar, porque, veja só, olha como é que a coisa, às vezes a gente não tem noção. Até tem um ditado que a gente fala assim, às vezes você está andando pela rua
e você fala assim, bom, no fundo, você não está prestando atenção em ninguém, mas você não sabe que tem um monte de gente prestando atenção em você. Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque você veja, um documentário numa grade da Netflix dessa magnitude, hoje você está falando comigo que eu sou um jornalista da região da Baixada Santista, litoral de São Paulo, que pegam 12 cidades, você pega aí Maresias, que é em São Sebastião, que é litoral norte, passando Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, litoral sul. Então, o que acontece? Quando a gente vê... É claro que quando eu dei esse briefing, uma pessoa que... A gente poderia ter... Cada cidade tem uma história dessa. Um cara que apresenta um programa policial, super popular, ele entra para a política e, de repente, na política, talvez, eu digo porque não está comprovado nada, mas talvez ele se perca, né? Nessa questão de lidar com o crime. Então, seria uma história que poderia ter no Brasil inteiro. Mas você vê, é uma história de Manaus, e que, com certeza, a gente que está de fora não tem a dimensão, a gente só pode imaginar. Então, eu imagino que ele, como um cara altamente popular, altamente votado, e na capital aí de vocês, era realmente o assunto do momento, né? A cada dia que aparecer numa coisa, e outra, era aquela história, né? Todo mundo na notícia estava falando, bom, se tiver mais uma vírgula, dá para a gente ir contando essa história. Então, assim, eu tenho a dimensão, mas, obviamente, só vocês sabem o nível de dimensão que isso aconteceu, até porque a gente sabe que é claro que a maior defesa da família do Wallace é de que, como ele cresceu muito através da comunicação, isso politicamente tenha sido uma armação para prejudicar ele na trajetória política que ele poderia construir, né? Então, todo esse componente, eu imagino o peso que deve ter sido para vocês quando trabalharam. E aí a gente acrescenta, que você está falando, né? Porque o grande problema de você pegar uma série agora, de um caso que aconteceu há 10 anos, que 10 anos a tecnologia evoluiu demais. As pessoas iam pensar, por exemplo, não iam imaginar nunca que você, Paulo, não mandou um WhatsApp para ele. Você chegou, tive que ir lá na casa dele para perguntar, e essa foto aí? Né? Então tem tudo isso que com certeza faz uma grande diferença, né? Tudo era bem diferente, né? Qualquer coisa tinha que ser apurado pessoalmente, né? A Paula, não sei se ela lembra, mas eu lembro muito bem, porque foi um dia muito estressante. Eu lembro que eu estava na redação e eu soube que ia ter alguma coisa na casa do Wallace, né? Ninguém sabia, mas que a polícia estava indo para lá. E era ligação, a gente sabe, por convencional, né, gente? Que a gente usava celular na época pouquíssimo. Eu nem lembro se eu tinha celular na época. Tinha? Não, devia ter, né? Mas então aí eu lembro que a Paula era a repórter que estava no dia e ela foi. Mas assim, é uma coisa surreal que aconteceu lá, né? Foi tiro, pé e bomba, para não falar palavrão, mas foi tipo... Foi tipo isso, né, Paula? A Paula foi agredida, foi empurrada, foi tiro. Foi uma confusão. E naquela época, hoje eu vejo que as pessoas se preocupam muito com o nosso emocional, né, Rick? As pessoas se preocupam com como você tá. Existe uma corrente muito grande de se preocupar com a pessoa. Naquela época, minha filha, você mandava o repórter para lá e vai, te vira e se recupere depois, tá bom? Se escutou tiro, ok. Se recupere, que amanhã tem mais, tá? Não interessa o que aconteceu. Né, Paula? Tipo isso. Foi um dia bem estressante. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês têm dimensão que, como eu coloquei, vocês têm dimensão de que vocês são... Principalmente, eu acho que mais a Paula, porque ela acaba aparecendo no documentário, né? Dimensão de que o trabalho de vocês como acompanhantes dessa história, eu falei, pode ter até no Brasil inteiro, mas foi uma história eletrizante. Vocês têm dimensão de quantas pessoas podem conhecer que vocês não sabem? Olha, podem nos conhecer a história? Não faço a mínima ideia, mas apesar que eu fiz o site, eu até pedi para o meu desenvolvedor aqui, nesse tempo que a gente está conversando, ele falou que teve mais ou menos no último ano 15 mil acessos, e a gente colocou bandidosnatv.com.br.
E eu lembro que a gente até peguei o perfil da Paula, coloquei lá, coloquei o meu perfil e foi um presente para eu recordar, sabe, que eu participei da série. E eu lembro que quando foi lançando a série, eu estava muito ocupada já com a empresa e um produtor me ligou de Londres e falou assim, vai lançar a série amanhã, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou assistir, né? Comprar pipoca e assistir. Ele, você não tá fazendo nada? Você não tá... Lembra, Paula, né? Eu falei, você não tá fazendo nada? Você não tá divulgando? Você não tá falando para as pessoas? Eu falei, cara, eu tô ocupada demais. Eu tava mesmo, Rick. Não tô falando isso para, sei lá, para criar outra sensação. Eu lembro que eu falei com a Paula, não foi Paula? Eu falei, Paula, o que a gente vai fazer? O produtor me ligou, falando, ele da série da Netflix. Qual foi a última vez que o seu nome apareceu na Netflix, minha querida? No expediente, né? Aí eu lembro que eu chamei, eu tenho uma equipe, né, de desenvolvedores, eu falei, a gente criou um site de sábado para segunda-feira o site estava no ar, passamos o fim de semana ali colocando informação, pedi autorização do diretor, porque as pessoas acham que o bandidosnatv.com.br pode ser na Netflix, gente, estou informando que não é, tá bom, é meu. Agora, você já imaginou se aparecesse um banner se fizesse um reboot lá no Realimentação da Netflix, aparecesse o banner, saiba mais sobre detalhes, bastidores do Bandidos na TV, ia passar de milhões de acessos. É verdade. Só colocar a foto da Paula lá já vai chamar a atenção, porque a Paula... Mas o banner é uma boa ideia, porque o site está com bastante acesso. Você coloca no Google qualquer coisa sobre o caso, aparece logo o site dela, né? Então, eu achei legal a iniciativa do diretor de ter fomentado isso. Eu lembro, Hélida, que mesmo não fomentando, a Folha de São Paulo, o Globo, teve jornais de fora, The Times, eles falaram muito a respeito falam até hoje a respeito do Bandidos na TV. Eu dei entrevista para a Folha. Oi? Eu dei entrevista para a Folha na época, assim, para o Fabiano, que era repórter aqui, saiu um artigo, uma matéria, né, falando sobre a experiência de ter participado. Agora, sobre essa questão de não saber, eu não tenho muito essa noção assim, não, de as pessoas conhecem, realmente devem ter, por exemplo. Eu lembro que foi em maio, né? 31 de maio, não é isso? Que foi lançada. E eu lembro que eu fui para Brasília em junho de 2019, julho, eu não lembro bem. E os taxistas me conheciam, assim. Você não é aquela... Porque estava muito... Tinha explodido lá, né? Porque Brasília fala muito de política, envolvia um deputado. Então, todo mundo praticamente queria saber quem era o deputado. Muitos não sabiam quem era o deputado. Então, foi muito assistido em Brasília. Então, assim, eu vi que havia muita gente que conhecia, assim, os personagens, né, os participantes do documentário. Mas foi algo bem tranquilo. Eu levei um pouquinho de susto, mas não foi nada muito celebridade, não. É uma coisa... O que eu percebo é que as pessoas querem saber se vai ter uma segunda temporada. Isso ainda está tão em aberto, a gente ainda não tem certeza de nada. O que eu falo que é importante é o reconhecimento e as oportunidades que normalmente esse reconhecimento acabam criando, né? Porque, de certa maneira, você tem o teu negócio, que a gente está vendo aí, que é a Agência Cenário, que tem uma revista, tem um trabalho, a Hélida tem aí uma agência de publicidade, e com certeza mostra para nós que vocês acabam estando, assim, com a evidência desse documentário, o trabalho de vocês chama a atenção. Então, vamos dizer, é um cartão de visita, né? Igual quando você vai num café da manhã, né? Então, assim, você já tem um cartão de visita muito grande, né? Porque a gente entende que nenhuma pessoa seria colocada no documentário de uma magnitude dessa que não fosse competente no que faz, né? Vamos para a reta final. Obrigada. Vamos para a reta final, porque eu sei que vocês estão aí, vocês têm a vida de vocês, o trabalho, né? Estão fazendo hora extra nos nossos locais de trabalho. Inclusive, já sem spoiler mesmo, né? Eu sou estudante, eu terminei o bacharel de Direito, agora eu vou fazer o TCC. É óbvio que tem algumas coisas no documentário que quem conhece um pouco, o básico, vai entender que existem alguns gaps aí que possam direcionar
naquele questionamento que eu fiz. Será que a força-tarefa... Por exemplo, a gente sabe que tem até uma questão técnica que aconteceu até recentemente, né? A questão de delações que aconteceram recente, por exemplo, um detalhe que eu peguei no documentário é que, pelo que define a lei, o Wallace, como um parlamentar, né, uma decisão de primeiro grau não poderia dar aquela ordem da busca na casa dele, né? Então, toda aquela busca que foi feita, ela seria considerada ilegal, né? E isso realmente no documentário não é muito falado, mas a gente entende que é uma conexão importante, né? Outra coisa que a gente entende também é que, assim, aquela pesquisa não, aquela justificativa no caso do filho do Wallace dizer que conhecia o Moa por um Jorge, que ele estava naquele churrasco lá porque era amigo do Rafael, também é uma coisa muito muito shallow, como é que eu podia dizer, muito rasa, né, para justificar, porque a gente sabe que quando uma pessoa vai num churrasco de alguém, normalmente ela fica com quem ela conhece, né, fica muito estranho naquela foto na piscina, o Moa com o motorista e o Wallace, né, apesar de que o Wallace era um cara popular, todo mundo ia querer estar perto dele, né, e também aquela foto eu até queria saber de vocês, que no comentário não fica muito nítido isso, aquela foto de uma possível reunião do Frankzinho do 40 com o Wallace, também a gente não dá para pegar muito detalhe, aquela foto também é uma foto que realmente faz uma diferença, né? A gente não consegue entender o que um apresentador de programa policial, quando denuncia um traficante, iria fazer uma reunião com ele, né? Então tem esses detalhes que realmente fazem com que essa história realmente seja um pouco até, assim, meio mundo cão, né? Eu estava comentando esses dias sobre isso, alguém comentou, estava com um cliente, alguém comentou, como quando o Bom Dia TV eu sou obrigada a falar, né? Aí eu falei, o que eu acho curioso é que hoje em dia a gente tem acesso a câmeras, a celular com muita facilidade. Naquela época, quem tinha uma câmera filmadora em 2010 era rico, gente. Não era? Não era qualquer pessoa que tinha uma câmera filmadora. Era ostentação. Era ostentação. Uma câmera fotográfica também era ostentação. E as pessoas que andavam ali naquele grupo tinham muito acervo material fotográfico e filme, né? Eles eram uma... Eu acho que era um hobby deles. Era um hobby deles, se filmar em ambientes de lazer, se fotografar. Porque se você reparar aí, essas fotos impressas naquela época e tal eram raras, principalmente filmadoras para você filmar um almoço, um churrasco qualquer, né? Isso me chama atenção. Essa cultura deles na época de registrar momentos, que isso acabou sendo peça de processo. Essa questão de não ter um mandado de segurança específico para o Wallace foi um tema em debate entre juristas do Amazonas que ficou assim por anos. Até hoje, pelo que eu lembro, não existe um consenso em torno disso. Porque o que a Força Tarefa dizia? Que o mandado da justiça de apreensão... Busca e apreensão era para o Rafael. Só que morava junto. Casa do Wallace, né? Então, não era para o deputado. Porém, a casa do Rafael, ela compreende o quarto do Wallace. Entende? Então, o juiz da época, ele entendeu que, mesmo ele tendo foro privilegiado, o quarto dele poderia ser, sim, vistoriado, porque compreendia o âmbito da casa do Rafael.
Então, existe toda uma polêmica que nunca foi, que nunca chegou ao fim. Porque como é que você vai dizer que a casa do Rafael, que é o que está no mandado, o quarto do Wallace não está dentro da casa do Rafael? Você entende? E os advogados do deputado, eu lembro, foram lá, foram pelo menos 3, eu acho que um dos melhores daqui também, foram questionar, e a polícia seguiu que estava no mandado. E houve essa polêmica toda lá. Aí os policiais, não, mas vocês não vão entrar no quarto do Wallace, porque o Wallace precisa de um mandado específico, de um foro privilegiado. Não, mas o quarto do Wallace, se estivesse fora, olha só o entendimento. Por isso que isso aí dá debate para juristas por anos. Mas se o quarto do Wallace tivesse construído fora da casa do Rafael, nós não iríamos vistoriar, mas ele está dentro da casa do Rafael. Então, o quarto estava trancado, o Wallace foi obrigado a abrir o quarto e eles vistoriaram tudo que estava no quarto do Wallace, mesmo ele tendo foro privilegiado. É um debate aí que a gente vai ainda enfrentar por muito tempo para compreender isso. Né? Eu lembro que advogados de São Paulo, Rio de Janeiro, me passaram mensagens muito respeitosas, questionando isso. Mas como que eles entraram no quarto do deputado e foram... Aí eu fui explicar isso para ele. Não, mas está errado. Mas para o juiz não estava errado, para os policiais não estava. Então, mas realmente não tem como dizer se está certo ou errado. O entendimento policial estava correto na época, não é? Não estava construído fora. Fosse no quintal o quarto do deputado, ninguém entraria dentro, não entende? Mas dentro do... Eu acho que nem no quintal, porque o que você entende como casa, área construída, quem sabe até o quintal estaria dentro desse entendimento. É complexo isso, olha, isso aí é complexo demais. Bom, claro que sempre dá um gostinho de quero mais, com certeza, tendo uma outra temporada ou tendo algum acontecimento novo, a gente marca uma outra live. Eu queria que vocês contassem, até para que também isso não fica situado depois que você dá o The End lá no documentário, né? A trajetória de vocês. Na época, vocês trabalhavam num grupo editorial do mesmo grupo editorial. Queria que vocês contassem da trajetória de vocês, essa cronologia, porque até então a gente vê lá você como repórter, até para quem eu fui investigar para poder fazer essa entrevista com vocês, acaba ficando difícil de achar a trajetória de vocês, onde vocês estavam, tal. Vocês podiam dar da época que foi o acontecimento do Wallace, depois a trajetória de vocês, para que a gente possa, o pessoal que está de fora, possa saber onde a Paula Littach estava e onde a Hélida estava também. Como é que foi essa cronologia aí da trajetória de vocês? Paula, quer falar, Paula? Eu e a Paula estávamos trabalhando no Diário do Amazonas, né? No jornal aqui do grupo, hoje Grupo Diário. Eu era editora de cidades, eu fiquei lá ainda quase 8 anos, 7 anos, trabalhei lá no Diário. E depois, eu acho que em 2011, fiquei lá até 2011. Em 2011 eu fui para a Secretaria de Segurança Pública. Fui como gerente de comunicação, depois coordenei outros projetos e nos últimos 3 anos, até 2017, eu fiquei como coordenadora de comunicação na secretaria, que é uma... Eu gostava, viu? As pessoas falam. É uma secretaria de crise, viu? Não tem como passar por lá e pegar o carimbo de você ganhou aí o doutorado em crise, porque é crise todo dia, né? Não é uma secretaria, digamos assim, para quem gosta de coisas calmas, né? Você tem crise todo dia. E de 2017, antes eu já tinha começado a empreender, né? A Paula também já tinha começado a empreender, já tinha fazer firma, abrir empresa, fazer assessoria de imprensa, mas tem uns... falei 2017, né? Tem uns anos... 2017? Não, 2017 não, gente, eu tô louca, 2015. Eu fiquei lá até 2015. Até 2015...
E aí abri uma agência de comunicação, que hoje é uma agência de publicidade, né? A gente é 100% produtos de mídia digital, e já se vão aí quase... Um dia eu contei, Paula, fiquei impressionada. Uns 18 anos, né? A gente começou muito cedo, né? Não, eu comecei com 18 anos, não. Peraí, vou calcular aqui, ó, na calculadora. Você tem mais tempo que eu. Não, é porque eu comecei a fazer jornalismo. Começou mais cedo. Eu comecei a fazer jornalismo, tipo, em 2003, mais ou menos. Eu devia ter... Não sei, não lembro data, gente, sou meio ruim, mas eu devia ter 18 anos, 19 anos, e eu já fui trabalhar na Crítica, que é o jornal daqui de Manaus. Então, eu não tive outro emprego na vida, a não ser trabalhar já em redação, e trabalhar em veículos de comunicação. Né? Trabalhei em TV também, e reencontrar essa experiência de documentário me lembrou os momentos de televisão, né? Com certeza a gente aprende esses momentos aproveita esses momentos para aprender mais, né? E hoje coordeno uma equipe aí de 30 pessoas, 40 pessoas em vários serviços de multimídia, mídia, publicidade, clipping digital. É muito serviço que aparece aqui. Nós somos soluções criativas, viu, Rick? Que pessoa precisa aqui, ó? Como é que a pessoa fala? Posto Ipiranga. Que pessoa precisa aqui de mídia digital? A gente... Vou provar disso. É muito bom o trabalho da agência. Obrigada, Paula. Maravilha. E você, Paula? Conta para nós. Eu comecei em 2005, eu tenho 15 anos, não 18, porque 3 anos já era... Mas, enfim, a ainda começou um pouquinho mais tempo antes do que eu. E eu comecei como repórter estagiária de um jornal, o Amazonas em Tempo, que até hoje está aqui. É um dos mais tradicionais aqui também, no Amazonas. E passei por quase todos os jornais aqui do estado. E aquela coisa, você começa... Eu morava no jornal e, graças a Deus, eu não me arrependo disso, não. Entrava, e mesmo fazendo faculdade, tentava conciliar porque eu queria aprender. Infelizmente, os jornalistas hoje não tem muito isso. Estou falando assim, alguns... E eu lembro que, de vez em quando eu entrevisto alguns, eu vejo muito em busca do glamour, sabe, Rick? Eu não sei como que é em São Paulo. E o jornalismo hoje chama, vamos dizer o termo raiz. O jornalismo raiz, ele não é glamour. Pelo contrário. Você está ali mesmo para tudo ou nada, muitas vezes colocando sua vida em risco. E eu queria isso. Eu queria um jornalismo do não glamour, entendeu? Você queria emoção, né? Não é... Não a Paula buscava. Ei, onde a Paula pisava. As minhas matérias sempre foram muito polêmicas, desde o início. Mas eu queria... eu entendi jornalismo, entendo até hoje como uma missão social. Eu entendo assim. Eu não entendo jornalismo como, eu vou aparecer. É complicado. Eu penso que é uma missão. Tanto que hoje a nossa revista, a principal, a bandeira dela é socioambiental. Agora, voltando, quando foi... passei pelo jornal Amazonas em Tempo, a Crítica, Diário. No Diário do Amazonas foi o período que eu mais fiquei. Acredito que 7 ou 8 anos. E foi quando eu cobri o caso Wallace. Eu tive muita liberdade para fazer matérias políticas de prefeito do interior, aqui do Amazonas, de denúncias, de matérias investigativas. A maioria foi no Diário do Amazonas. Eu sou muito grata por eles, por essa experiência. Quando foi em 2012, eu decidi abrir uma empresa de assessoria de imprensa, da consultoria para políticos. Porque eu fazia... Depois do caso Wallace, eu passei a cobrir política. Eu cobria polícia e cidade. Inclusive, ainda foi até minha chefe no Diário do Amazonas. E aí eu passei a cobrir política, depois do caso do Wallace. Eu resolvi abrir uma assessoria de imprensa, uma empresa. Só que, olha, não deu muito certo, não, porque eu não tinha paciência com político, não. Eu dava uma orientação, fazia de outra forma, e eu olhava os projetos, falei, não, isso aqui não vai dar gancho, assim, mas eu sempre trabalhei com pessoas que tinham um pouco de paciência comigo, porque cada um na sua profissão, né? E eu sempre eu tô sentindo nesse depoimento dela, você pode entregar ela. Tô sentindo que ela é muito perfeccionista, hein? Eu sou demais um pouco, porque eu queria que a pessoa seguisse, e político não sabe o que você fala. Ele fala da cabeça dele, depois vem a bomba, a crise.
Aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu gosto também, que é reportagem. Foi quando eu, junto com o ex-sócio, fundamos um portal de notícias. E depois eu resolvi me dedicar à revista, que nessa área socioambiental, a revista Cenário é a primeira do Amazonas. E a gente está trabalhando em cima dessa questão. A gente fala de política, economia, mas o nosso foco é a Amazônia, são temas socioambientais, indígenas, lutas de ambientalistas, de ativistas. E a gente busca ser plural, tanto à direita quanto à esquerda. Mas, infelizmente, quando a gente fala que tem esse ativismo, as pessoas já te rotulam como esquerdopata. Não sei se é assim em São Paulo, aqui é assim. Mas eu não me preocupo muito com rótulos, não. A gente segue nosso trabalho. Então, o que nós estamos vendo agora, encerrando aqui, com certeza, vocês devem estar acompanhando, nessa pandemia, nesse isolamento, houve umas modificações, alguns processos foram acelerados, né? Na parte educacional, isso impactou muito, porque antigamente, quando você vendia um curso online, você tinha muita dificuldade das pessoas aceitarem, porque elas gostam muito da questão presencial. E hoje virou uma coisa que praticamente o presencial vai ter que se redescobrir. Nas emissoras, tanto de TV como rádio e a internet, acelerou mais a questão do celular. Hoje as pessoas, infelizmente, em tese, né? Por que eu falo em tese? Porque há um movimento muito forte isso. Hoje o meio de comunicação de maior credibilidade, isso que eu falei presente, é o WhatsApp, que virou um pouco de um veículo de fake news, né? E essa questão da fake news, ela está protegendo muito quem tem nome, credibilidade, e voltando para os veículos tradicionais, que tem um filtro. Quando vai publicar um negócio, tem aquela questão da responsabilidade, não só civil e criminal, mas também de profissionais mais bem preparados, porque a gente sabe que quando alguém compartilha alguma coisa no WhatsApp, ela não tem compromisso nenhum se aquilo tem veracidade ou não, até a hora que acontecer a questão legal também para essas pessoas. Então, em resumo, o que a gente tem visto no jornalismo, e eu posso dizer para você que, apesar de ter 38 anos de rádio, eu estou no jornalismo há 10, a gente tem acompanhado, é que você tem um misto de um encontro de duas gerações. Você tem o jornalista raiz, que é como a Paula falou, que não se preocupa tanto com a vaidade, se preocupa mais com o papel social que o jornal, que aquela matéria vai ter. Você tem uma outra geração que ainda tem aquela coisa o furo pelo furo, mais para se projetar como ter um reconhecimento, né, independentemente da qualidade do trabalho. Sinceramente, é difícil até a gente se colocar no lugar, porque a gente sabe que depende muito do empresariado. Tem um empresariado que dá o valor para o jornalista raiz, e tem um empresariado que fala para mim, se eu quero resultado, né? Eu acho que é um momento agora de convergência. Por que eu falo que é um momento de convergência? Porque a gente tem esse volume, a tecnologia chegou primeiro do que as condutas. E a gente está vendo que isso teve um preço caro, né? A gente teve, vocês aí no Amazonas devem ter ouvido, a gente tem um caso aqui no Guarujá, de um compartilhamento do WhatsApp de uma mulher que foi dita que foi feito macumbeira, que tinha feito um trabalho com uma criança, e ela foi linchada. Quando foi verificado, não tinha nada a ver com isso. Isso é um caso de repercussão nacional. A gente sabe que toda ruptura e toda convergência acaba fazendo vítimas. A gente sabe disso. A gente viu isso também na televisão, não sei se vocês lembram do Linha Direta da Globo, que pegava investigações. Teve caso lá de 2 funcionários de um circo que foram ditos como terem feito, vamos dizer, pedófilos, e foram presos, apanharam, foram torturados, e depois foram ver que não era nada disso, né? E a Globo até tirou o programa do ar. Então, todas essas transformações, elas acabam fazendo, infelizmente, vítimas. Eu boto fé de que nessa convergência realmente vai ter um filtro onde vai ficar quem tem credibilidade, né? Então, o trabalho que a gente
realiza, claro, tem sempre a visão financeira, mas tem um pouco de amor nessa história, né? Claro, eu estou lá num programa de rádio, estou numa live aqui, quando eu faço uma denúncia, alguma coisa, eu sei que aquilo lá vai ter um resultado, uma coisa que a gente está vendo que está errado, que vai ter um resultado prático na vida das pessoas. Inclusive, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, né, as pessoas me conheciam pela voz. Eu ia pegar o elevador com os professores, que eram meus amigos, porque os professores eram comentaristas da rádio que eu trabalhava. Então, eu subia no elevador dos professores. E a pessoa chegava no elevador e falava assim, você não é o cara lá do Rebu, da rádio? Eu falei, sou eu. Ah, poxa, eu vi que você ficou toda semana falando aqui que a iluminação do ponto de ônibus aqui, que é na principal avenida de Santos, da Ana Costa, estava um breu e ali era perigoso, não sair da faculdade, você ficou batendo lá no ar, pô, finalmente trocaram, eu quero te agradecer. Então, isso daí é que eu falo, não tem preço. Realmente não tem preço. Então, eu tenho certeza que a gente está registrando essa live aqui, que vai ser divulgada, eu vou passar para amigos jornalistas, grupos de jornalistas, se vocês também, eu tenho certeza de que de tudo a gente pode tirar independente de ser Manaus, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai entender que a essência vai aparecer nessa convergência, porque as pessoas vão estar cada vez mais seletivas, e hoje a gente tem noção que tem uma pandemia e um isolamento onde a informação hoje ela é principal, tanto é que eu trabalhei sempre em rádios musicais, e hoje as rádios que estão realmente crescendo são as rádios que misturaram bastante jornalismo com música. Então, isso é um caminho sem volta. Eu tenho certeza que as pessoas hoje buscam ser informadas. A gente pega aí rádios que tocam notícia o dia inteiro, que no começo delas elas ficavam em 20º lugar no Ibope, hoje elas estão lá entre as primeiras. Quer dizer, então, eu acho que, diante de tudo isso, inclusive, encerrando aqui, dando a palavra para vocês para a gente encerrar, eu entendo que um documentário que expôs um lado triste, que é de violência, né? Gostaria que fosse um documentário que contasse uma trajetória diferente, né? Mas aí do estado de vocês, que não é diferente de outras regiões, e tenho certeza de que, mesmo com a gente vendo essas questões violentas, onde o jornalismo faz o seu papel, eu acredito que essa ânsia das pessoas por informação, com certeza, a gente tem como tirar alguma coisa positiva disso, tenho certeza absoluta. Hélida. Agora subiu o som da Hélida, do microfone. No finalzinho, Hélida. Hélida. É aqui, não. Eu que apertei o botão aqui. Apesar de hoje, né, nos últimos 4 anos, 5 anos praticamente, de viver em estratégia digital, que é o meu mundo hoje, as minhas raízes são completamente jornalísticas, né? E eu sei que isso que a Paula falou se aplica também, esse preciosismo não se aplica só, acho que, no jornalismo. É uma geração nova que precisa muito se entender, né? E não buscar essa perfeição, querer buscar essa perfeição. Eu até quando eu comecei a conversar com a Paula, eu falei, Paula, o mesmo preciosismo que eu tinha enquanto editora, né? Era muito rígida com texto, com edição, com conteúdo. Eu tenho hoje nos meus produtos digitais, seja num post, seja numa campanha, seja num texto, seja no e-mail marketing, tudo tem que estar correto, tudo tem que estar checado, tudo tem que ser perfeito, a informação tem que ser dada de forma correta, não pode haver prejuízo para o cliente. Então, esse preciosismo que eu adquiri com jornalismo, eu aplico completamente na publicidade, viu? Né? Não mudou nada. Então, eu acho assim... Agora que vocês são meus amigos de Facebook, vocês vão dar risada com meus posts. Hoje, inclusive, eu coloquei um post, que eu misturo um pouco as coisas, né? Coloquei um post, quais são as palavras erradas, ortografia errada, que mais te irritam no Facebook, nas redes sociais. Vocês vão dar risada lá. Olha, quero ver. Apareceu com coisas que eu nunca tinha visto na vida. Então, eu acho assim, você estava falando do WhatsApp, né? Eu não... As notícias mais estranhas, mais bombásticas, assim, podemos dizer,
Eu não acredito sem antes ver um veículo nacional de credibilidade. Se for notícia local, eu acesso os principais portais, mesmo que esteja no WhatsApp. E geralmente, quando é muito esquisito, eu já digo logo, é fake news. Porque é muito esquisito, né? A gente sabe reconhecer, tem até a lógica de reconhecer fake news. Na época da pandemia lá, eu não faço isso, mas eu estava irritada com tantos fake news que até no grupo do condomínio eu dizia, isso é fake news, não vamos compartilhar fake news. E tinha vizinho que dizia assim, você que está compartilhando fake news aí, né? Eu dizia, como assim não? Peraí, deixa eu explicar para o senhor, eu sou jornalista, eu não compartilho fake news. Então, realmente, a gente vive uma situação da falta da credibilidade das informações. Por tudo, né, gente? Por tudo que tem acontecido no mundo, aí veio a pandemia, e é bom que tenham veículos que a gente possa acreditar, que possa devolver aquela credibilidade da informação, né? E ainda mais o jornalismo que, nesse ano, nos últimos anos, tem sido tão atacado, né? Os veículos de imprensa têm sido tão atacados, os próprios jornalistas, né? Você vê aí nas coberturas sendo atacados. Isso é muito triste, né? Independente da área que a gente está atuando, a gente tem que ter toda a solidariedade. Eu fico extremamente irritada, né? Com quem ataca jornalista, né? E só estão simplesmente exercendo o seu papel. Maravilha, obrigado. Já vou deixar o meu agradecimento para você. 1h40. Eu falei, vamos deixar rolar. Porque... A gente deixar de falar até amanhã. Então, só para me despedir, viu, Rick? Quero agradecer a oportunidade, né? A Paula, a gente trabalha em parceria, né? Então, essas empresas trabalham juntas. Eu atendo, na verdade, ela é minha cliente, viu? A minha empresa atende a empresa da Paula. É um projeto fantástico que a gente tem o maior prazer de colocar no nosso portfólio. E fiquei feliz em falar desse assunto. Ela como cliente, olha. Ela 2 vezes já disse que eu não te quero, não, tu vai ter que me aguentar. Eu fiz um contrato de vida eterna. Então, quero te agradecer por falar e falar com a Paula. A gente está em casa, né? Porque a gente se conhece há muito tempo. E obrigada aí por essa oportunidade. Sempre que tiver assuntos, de vez em quando eu faço live por aí, falo de comunicação digital, de mídia digital, né? As pessoas pedem para a gente falar e é legal participar desse processo. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Eu que te agradeço e vamos embora. Teremos outras com certeza. Obrigadão. Ô, Rick, primeiro agradeço a todo mundo que aí nos acompanhou. Estou vendo aí muita gente comentando. Inclusive, o meu pessoal quis também comentar, mas eu acho que não pôde, não. Só mesmo curtir e compartilhar. Acho que é a questão do dispositivo do Face. Sim. Rick, olha, é muito bom falar sobre a questão do seriado Bandidos na TV, sobre o seriado em si, porque sempre vai ter uma informação nova a se esclarecer. Como eu te falei no início, a gente nunca sabe o que as pessoas vão interpretar, né, do que foi falado, do que foi produzido. Mas a nossa ideia, pelo menos a minha ideia, eu acredito que da produção também, foi passar o caso em si para que o telespectador ele tirasse suas conclusões. Mas também o documentário é uma pauta importante de debate. Eu até lembro que eu falei isso no site da Hélida, do Bandidos na TV. Um debate social e político, um debate jornalístico, um debate de até que ponto a comunicação, os veículos de comunicação podem estar, não diria invadindo, porque eu penso que se o jornalista dá uma notícia é porque alguém deu a informação para ele. E muitas vezes uma autoridade, no caso do Wallace, eram autoridades, eram documentos, eram depoimentos, registros de ligações. Como é que você vai ignorar um material desse? Impossível. Então, a gente quis fazer apenas o nosso trabalho. No meu caso, eu quis apenas falar do meu trabalho que eu tinha feito na época. E sabendo sim que haveria muita polêmica em torno disso. Tá bom? Eu te agradeço muito o espaço. A gente está aí para comentar outros assuntos polêmicos de jornalismo, quando você quiser. Vamos sim. Brigadão. Estamos aí encerrando, então. Falamos Bandidos na TV, Killer Ratings, documentário da Netflix, falamos também sobre jornalismo, falamos
spoiler, foi um bate-papo, como eu falei para vocês. O pessoal fica pensando, tem um roteiro? Não, aqui a gente deixa rolar, é uma coisa espontânea, né? Eu falei, claro, com a produtora, a pessoa que arranjou muitos dos depoimentos, Hélida Tavares, que hoje tem uma agência de publicidade, agência Porto, lá em Manaus, e também falamos com ela, que aparece lá, a atriz coadjuvante do nosso, do documentário lá da... Eu estou brincando, a atriz da coadjuvante, não, a jornalista investigativa que participa de todas as... Não, agora que eu me toquei, não. Já estava brincando. Eu resisti muito porque eu não tenho esse contato tanto com o vídeo. A gente foi o que a gente é mesmo. Exatamente. Então foi a jornalista investigativa Paula Litaf, que está com a sua agência Cenário, TV, revista, pesquisem aí na internet. E você que acompanhou a gente nessa 1h45 e pode, claro, tem as pessoas que estão ao vivo, e você que está acompanhando no link aí das redes sociais, no Facebook, tudo, eu quero agradecer a você por dar essa oportunidade de ver esse trabalho magnífico que foi feito, capitaneado pelo diretor inglês, e que teve a importante participação da Hélida Tavares e da Paula Litaf. Agradecer a vocês, queridas, um abraço para todo mundo aí em Manaus, e até a próxima, tá bom? Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.